Well, we're going to hear from two people who really know as much as anyone in the world about how to improve urban education. Both work in Rio, although in other places too, and they have a lot of links with people all around the world. We'll be meeting Rodrigo Baggio, who was an internet entrepreneur and then decided that he wanted to do something really useful instead, and he had a dream. And now that dream is Centers for Digital Inclusion in many, many countries around the world. And we have Claudia Costin, who was trained in public sector management and who now runs the municipality of Rio's schools. The session is going to be in Portuguese, and my thinking is that with two people like this, I probably don't need to do anything except say, and you, and you. So that's my hope. Gostaria de... Em geral, é um consenso que dos grandes problemas de política pública é o chamado síndrome de projeto piloto. Quando você faz uma coisa boa e de qualquer tipo e depois tentar de replicar e é um fracasso. E gostaria de ouvir sobre suas soluções por este problema. E acho que sua resposta seria gestão, políticas, o governo e sua tecnologia? Cláudia, pode começar. Bom, começamos com uma pergunta muito boa. Acho que você tem microfone aqui. Eu tenho, desculpe. Desculpe. Eu acho que começamos com uma pergunta muito boa. O Brasil, até 1930, tinha apenas 21,5% das crianças na escola. Final da década de 60, 40%. E se fazia uma escola boa para poucos. Quando apareceu o desafio da universalização, muitos governantes ficaram tentados em apenas criar algumas escolas que seriam muito visíveis e deixar o resto como estava. As crianças finalmente estavam na escola, elas tinham refeições, como comentaram aí no vídeo, tinham algumas atividades, mas aprender não estavam aprendendo. E a gente sabe que não estava aprendendo porque o Brasil fez um progresso importante do qual se fala muito pouco, que é começar a avaliar a educação. Saber se, de fato, no fim do dia, essas crianças estão sabendo ler e interpretar textos, eles têm raciocínio matemático, eles estão desenvolvendo uma mente investigativa, e com a avaliação a gente soube que, infelizmente, não. Quando começou a avaliação? Olha, começou com o SAEB, que começou inicialmente em Minas Gerais e foi estendido para todo o país em meados da década de 90, com o INEP, com a atuação toda do INEP, e vem crescendo. O IDEB, a criação de um índice que mede se as crianças estão aprendendo, eu acho que foi um grande avanço. Essa é uma área em que o governo Fernando Henrique e o governo Lula tiveram continuidade. E, mais do que continuidade, progressos crescentes. Então, hoje, nós sabemos, escola a escola, se há aprendizado de fato ou não. E, especialmente, gestores de redes educacionais. No nosso caso, no Rio de Janeiro, nós temos a maior rede de escolas municipais do país. Nós temos 1.074 escolas, 350 creches. É muito grande e de monitoramento bastante complexo. Então, montar ilhas de excelência poderia ser uma grande tentação. Mas é uma coisa saber os resultados, é outra coisa melhorar os resultados. Mas quando se tem os resultados, Helen, você tem condições, e aí vale a pena, além da prova Brasil, que é uma prova aplicada para 5º e 9º ano, que no meu caso é para 5º e 9º ano, porque nós temos todo o da creche até o 9º ano pertence ao município, no Rio de Janeiro, você tem que complementar isso com avaliações externas anuais e que você tem acesso aos microdados para montar políticas de consertar o que está errado. Então, quando se descobre que as crianças, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, nós constatamos em 2009 que tínhamos 28.000 crianças analfabetas funcionais no 4º, 5º e 6º ano, sendo 17.000 deles no 6º ano.
E se no Rio tinha isso, que era 14% das crianças dessa idade, eu vou dar um dado, em Alagoas são 60% das crianças. Então, num certo sentido, nós estamos enganando os pais dessas crianças. Eles estão na escola, mas não estão aprendendo. Aí, com esses dados, nós montamos um programa muito mais competente de alfabetização inicial e de realfabetização dos analfabetos. A cada ano, a Prova Rio constata se as crianças de primeiro ano estão sendo alfabetizadas, não há por que alfabetizar depois do primeiro ano, temos que alfabetizar no primeiro, e avaliamos terceiro, quarto, sétimo e oitavo anos, e sabemos se essas crianças avançam, e fazemos uma atuação muito forte nas escolas que não estão ensinando. So, em linhas gerais, a resposta é avaliação mais soluções pontuais. Avaliação e consertar, e retroalimentação do processo de gestão. Mas tudo isso só funciona se nós tivermos um currículo claro, estabelecer um currículo municipal claro, e não pode esperar um ano inteiro. Tem que montar provas bimestrais. As crianças não adoram provas, mas uma escola que não mede como as coisas vão progredindo, é tarde demais um ano depois. Provas bimestrais unificadas de português, matemática, ciências e redação. E um sistema de reforço escolar para lidar com as crianças que aprendem mais devagar ou que têm mais dificuldades, para que elas compensem os problemas de aprendizagem. Essa pergunta eu considero fundamental, porque hoje, no nosso planeta, os problemas são medidos a nível de bilhões, né? Então, as soluções sociais de impacto social em escala são fundamentais para possibilitar uma transformação na nossa sociedade. Quando nós fundamos o CDI, como a primeira ONG na área de inclusão digital na América Latina, há 17 anos atrás, o modelo de escala foi pensado ali como a primeira semente. Um modelo de um empreendimento social, autossustentável, autogerido e que aplicasse uma proposta pedagógica focada em formar agentes de transformação. Pessoas sendo empreendedoras, conhecendo a sua realidade e gerando impacto e transformação. Então, criamos o primeiro projeto de inclusão digital numa favela no Brasil, em março de 95, ano que a internet foi aberta para a sociedade brasileira. Então, a forma que a gente se conectar eram as BBS. Quem se lembra das BBS? Levanta a mão aqui. Os mais velhos, né? Então, a partir daí, nós começamos a disseminar o nosso projeto, e hoje o CDI tem 717 centros de inclusão digital em 17 estados brasileiros e em 12 países. São mais de 1,4 milhão de pessoas de baixa renda que já aprenderam informática e cidadania através do trabalho do CDI. Nós nos posicionamos no campo dos empreendedores sociais. E o fundador desse campo dos empreendedores sociais, Bill Drayton, que inventou a Choca e criou esse campo há 30 anos atrás, ele diz assim: o maior impacto de um empreendedor social não é o resultado gerado diretamente pelo empreendimento, mas o poder de inspiração e de mobilização de toda uma sociedade. Então, foi aí, 5 anos depois da fundação do CDI, que as primeiras políticas públicas de governo na área de inclusão digital aconteceram. Então, eu acredito que as iniciativas têm que ser feitas em escala, né? E a secretária Cláudia, que está fazendo um trabalho extraordinário no Rio, tem esse desafio, mais de 1000 escolas, né? Então, eu encorajo as pessoas a pensarem em projetos de impacto social, sempre pensando em escala, com avaliação e com qualidade, para obter mais resultados. Seria justo dizer o mais barato, o mais replicável? Porque quando as escolas específicas são muito caras, é impossível replicar. Bom, é importante, ao se testar hipóteses, e eu não sou contra que algumas escolas testem hipóteses, porque tudo que eu falei até agora, por exemplo, são um pouco, usando uma expressão em inglês, back to the basics, né? A Mona Morshed, aquela pesquisadora egípcia que fez uma análise das redes de escolas públicas que mais funcionam, alertou há uns 3 anos para pararem de tentar copiar a Finlândia, a Coreia, porque ela falou assim, depende o estágio em que cada rede de escolas está para saber quais são as tarefas, a lição de casa. Então, de uma certa maneira, falou, quem está muito atrasado, que é o caso do Brasil, tem que um pouco centralizar, ter um currículo definido, ter um material mais estruturado, porque as escolas não estão formando bem os professores.
a formação de professores no Brasil, não sou eu que digo isso, uma especialista da Fundação Carlos Chagas, que agora me fugiu o nome, a Bernadette Gatti, ela diz o seguinte, que elas formam para sociologia da educação, filosofia, qual a diferença entre Vygotsky e Piaget, mas não como é que a gente lida com uma classe de crianças de 10 anos, por exemplo, como é que se alfabetiza. Então, é importante, nesse momento, dar um passo para trás e fazer um pouco o que aquela professora lá falou que não gostava, diminuir um pouco a autonomia do professor. Sim, é necessário, nesse caso, diminuir um pouco, e ter um currículo claro e definir bem o que se espera que uma criança aprenda. E que um professor brilhante possa crescer em cima disso, mas um professor não tão brilhante tenha passos a seguir. Mas, quando se criam experimentos, e nós criamos alguns, para uma nova etapa de desenvolvimento da educação, então, aí temos que pensar um pouquinho em educação baseada em projetos, onde se religam os saberes, e que é uma coisa fundamental, e, sobretudo, pensar mais em como é que a gente trabalha com a sociedade civil na escola. A escola brasileira se fechou demais para a sociedade civil. Nós, por exemplo, até 2009, lá nas escolas do Rio de Janeiro, era proibido parceria com a sociedade civil, voluntariado na escola, estagiários na escola. E eu acho que a saída é justamente abrir. Nas 152 escolas que nós temos em áreas controladas pelo tráfico ou pelas milícias, que nós chamamos de escolas do amanhã, nós levamos quase ao extremo a abertura dessas escolas para a sociedade civil, com resultados estupendos. Nós tivemos uma melhora muito grande no nosso IDEB, muito grande. Anos finais, o Brasil estagnou no IDEB de anos finais, nós melhoramos 22%, mas, nas escolas do amanhã, a melhora foi de 33% nos anos finais, em áreas recém-pacificadas, 42,9%, nas áreas não pacificadas, acima da média da cidade, em 28%. E um dos motivos é porque a gente, além de todas as outras medidas de currículo, provas e acompanhamento, a gente abriu a escola para a sociedade civil do bem. Seria útil em outros lugares também fazer isso? E é só uma particularidade? Não, a gente abriu nas outras também. Mas nós fizemos, por exemplo, vou dar um exemplo muito pequeno, porque não dá muito tempo de falar, mas uma das coisas que nós fizemos, em cada escola dessas, nós chamamos 3 mães de crianças da comunidade. Essas 3 mães vão na casa das crianças que estão faltando para conversar e trazer de volta para a escola. Elas são uma presença pacificadora na hora do recreio, para que pequenas brigas entre meninos não virem brigas de facções. E é a família dentro da escola. A área pode ser violenta, mas a família existe em toda parte. E o processo de replicação do CDI na Inglaterra foi muito interessante, porque a gente se baseou muito nesse conceito de um modelo simples, barato, replicável e qualitativo. Então, nós começamos no bairro de maior taxa de homicídios ingleses. Qual é? Agora eu esqueci o nome. Brixton. Brixton, ok, Mas em Londres. O que não era nada pela nossa experiência no Rio de Janeiro, em que a gente convivia com o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, Amigos dos Amigos. Então, foi fácil a gente adaptar a metodologia lá. Mas a gente criou um modelo baseado em ensino de jovens em escola pública de como prototipar aplicativos para smartphones que impactem positivamente a comunidade. E a gente se baseou no modelo de plataforma tecnológica gamificada, com uma cerimônia de prêmio ao final, o CDI Apps for Good Award. E foi incrível. Assim, em um ano, hoje nós temos 78 CDI Apps for Good em 78 escolas públicas britânicas de todo o país. O ministro da Educação inglês afirmou publicamente que o CDI vem trazendo uma das maiores inovações para o sistema público de ensino inglês. E o The Guardian nos premiou como one of the 50 the radicals in the country, que significa uma das organizações ou pessoas que está trazendo uma mudança disruptiva para o país. Então, eu acredito muito nesse tipo de inovação, criatividade, que você usa a tecnologia para possibilitar uma transformação na vida de pessoas. Outra pergunta sobre este assunto de escala. Um grande problema de escala é formação de professores. Tem algumas ideias como usar tecnologia para formar
professores mais baratos. Não os professores baratos, a formação barata. Train the trainers. Quando nós formamos os formadores... Tem uma escala. Isso tem escala. E usando a tecnologia. Então, hoje a gente usa bastante o Facebook, grupos no Facebook, para co-criar cursos e formar professores, ou até mesmo o Skype. E o mais importante, você vê, hoje só na rede do CDI, nós temos 805 educadores. Nenhum tem ensino universitário. São todos, e a grande maioria, jovens pobres dessas comunidades de baixa renda. Quando você empodera a pessoa, quando você dá instrumentos para ela replicar um aprendizado, a gente cria um fenômeno de criar um case na comunidade, um role model. E as pessoas passam, então, a perceber se essa pessoa conseguiu transcender a situação que está em virar um professor, um educador, né, vira um herói. Né, mais importante que o narcotraficante. E eu considero, Cláudia, que um dos grandes méritos da política das UPPs no Rio de Janeiro foi justamente, nas 28 favelas, né, que tem unidade de polícia pacificadora, foi retirar o glamour do narcotraficante. Claro. Porque quando nós começamos a trabalhar nas favelas do Rio, nós víamos crianças brincando de boca de fumo, brincando de ser traficante, porque o traficante tem poder, dinheiro, mulheres. Então, quando entra, né, uma ação como essa, né, você desglamoriza essa narcocultura, possibilitando o jovem sonhar em ter um trabalho formal, em empreender. Posso contribuir nisso? Dois comentários importantes. Assim que pacificou a Rocinha, nós fomos, dia seguinte, lá para conversar com as crianças. E os professores fizeram uma dinâmica de mostrar o que eles iam ganhar e pedir para eles falarem o que eles achavam que iam ganhar e o que eles achavam que iam perder. E as crianças comentaram uma coisa que é muito presente em áreas sob controle do tráfico, que eles estavam com medo de perder o Natal. Porque, no Natal, o traficante dava brinquedos para as crianças. E aí, como nós temos nessas escolas do amanhã o bairro educador atuando, inspirado num exemplo até de São Paulo, né, do bairro Escola, do Gilberto de Menstein, o bairro educador, então, pegou esse desafio. Não precisa ter traficante para ter Natal. Né? Então, é um pouco o Estado e a sociedade civil percebendo que o tráfico ele se fortalece prestando pequenos serviços à tipo comunidade. De poder paralelo. É um tipo de prestação de serviço público, entre aspas, sem obrigação de ser universal. Então, nós organizamos agora, em todas elas, uma festa de Natal, envolvendo toda a sociedade para que essas crianças tenham e se envolvam. E a própria favela faz os docinhos, as crianças, etc. Esse é um exemplo. O outro exemplo que você falou de tecnologia para treinamento de professores eu acho que um dos grandes exemplos de replicabilidade que a gente conseguiu para melhorar a qualidade foi a Educopédia. Porque qual é o desafio para o professor? Ele dá aula em 3 lugares diferentes. Ele tem uma formação que nem sempre é a mais adequada. E ele tem que preparar aulas para 3 séries diferentes. Então, nós fizemos, junto com os professores, 300 professores de sala de aula se envolveram, a Educopédia, que é um portal que tem aula a aula de cada disciplina para todos os anos, inclusive a alfabetização, que possam ser projetados na sala de aula e que o nosso aluno possa fazer reforço escolar com base nisso, no laboratório de informática ou em casa. E foi fantástico, porque é um recurso educacional aberto, ele é projetado, tem um PowerPoint do professor, games, vídeos, de cada aula, de cada tema. Os meninos adoram, 65% dos professores estão usando, e tem material de capacitação do professor na retaguarda para cada aula, textos de leitura prévia, o que ele precisa saber para trabalhar melhor. E o próximo passo? Outras cidades, outros estados vão usar também? Vão. Deixa eu só contar. Já tem 200 municípios usando. E, como é aberto, eles nem precisam pedir autorização nossa. Como você sabe? A gente sabe porque criou o MEC, o Ministério da Educação, está monitorando isso. Eles nos ajudaram a financiar a elaboração desse portal de aulas digitais, com a condição que fosse mantido aberto para quem
assim o desejasse. E vem funcionando de uma maneira interessantíssima. E a gente tem essa experiência também. Há 3 anos atrás, o CDI começou a surfar essa nova onda dos negócios sociais, que é a maior inovação do campo do empreendimento social. É um híbrido entre uma empresa e uma ONG. E a gente começou a trabalhar com lan houses no Brasil, os cybercafés no Brasil, que são um fenômeno, né? 60% da base da pirâmide do Brasil se conecta à internet pelas lan houses. São mais de 70 mil no Brasil. Então, nós criamos esse conceito do CDI LAN e começamos a afiliar, sobre um código de conduta rígido, lan houses que quisessem ser plataforma de educação, contribuir para o desenvolvimento social e econômico. E hoje são mais de 6.500 lan houses afiliadas ao CDI LAN, e através de uma comunidade de aprendizagem na internet, os donos de LANs são capacitados, trocam as melhores práticas, trocam aprendizados, empresas disponibilizam novos produtos e serviços para a base da pirâmide, e é um processo de canal para a base da pirâmide fantástico, porque só no CDI LAN são mais de 1 milhão de pessoas por mês como usuários que frequentam esses CDIs LANs afiliados. Então, é possível pensar em modelos criativos de disseminar processos de capacitação para fortalecer a capacitação dos professores. Usa Twitter também? Usa Twitter, Facebook, todas essas mídias sociais hoje é muito importante, okay. né? Cláudia é uma grande usadora do Twitter. Até eu estava tweetando aqui a nossa o nosso evento. Essa questão de trocas entre professores é muito rica. Você falou dessa plataforma de trocas, nós criamos a nossa própria plataforma de trocas, que chama Rio Educa, onde os professores trocam melhores práticas. Então, eles postam coisas interessantes, tem mediadores em cada região da cidade, porque, afinal de contas, nós temos, só em escolas, 42 mil professores atuando nas salas de aula. Então, eles trocam as suas experiências. Mas o Twitter, ele serviu quase sem querer, e isso é uma característica da nossa era, que tenho 56 anos, fico a cada dia surpresa, pasma com o que acontece. Eu entrei por acaso no Twitter, e assim que eu entrei, para me comunicar com a família, inclusive, que tinha uma filha que estava na Itália, eu percebi que professores começaram a me seguir. Eu falei, mas o que eles querem saber o que eu falo com a minha filha? E, de repente, eu falei, mas deixa eu dialogar com eles. E, com o tempo, hoje eu tenho 42 mil seguidores, não sou nenhuma celebridade, não canto, não danço, não faço nada, não apareço em reality shows. É simplesmente falando de educação. Então, eu comecei a fazer um jornalzinho para os professores com coisas de tecnologia, de cultura, que pudessem abrir o repertório do professor, incentivá-los a gostar de ler e tudo mais. Respondo dúvidas, e é uma coisa muito rápida, porque o Twitter, 140 caracteres, eles me fazem uma pergunta e todos ficam sabendo a resposta. Que tipo de pergunta? Eu estava mostrando agora há pouco para o Norman. Então, o que vai acontecer com os professores de espanhol? Um professor pergunta que ele está preocupado porque nós introduzimos inglês do 1º ao 9º ano, porque nós achamos que não adianta ensinar no ensino fundamental, um ano ensina espanhol, o outro francês, o outro inglês, nós tínhamos professores de todos. Então, uma professora me pergunta o que vai acontecer conosco, professores de espanhol, uma dúvida bastante procedente. O que eu respondi para ela, todos os professores interessados nessa pergunta ficam sabendo. Muito eficiente. Acho que o grande problema da escala é replicar o Rodrigo e a Cláudia. Algumas perguntas da audiência. Lá atrás. Lá, no outro lado da sala. Eu sou Paulo Depois, ok. Paulo Rodrigues, da empresa Rosetta Stone, ensino de idiomas online. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pelo painel. Fez com que a minha avaliação do evento, a média já subisse muito. O mais importante quando a gente vê as pessoas falarem de educação é paixão. Eu acho que isso está muito claro, né? E parabenizá-los também pelas iniciativas. E gostaria talvez, que vocês pudessem elaborar um pouquinho mais sobre o papel da educação à distância. Hoje pela manhã a gente falou bastante sobre a falta de visibilidade, espaço que o Brasil tem nas mídias no exterior, ou quando tem cobertura são por coisas
estereotipadas do Brasil. Três perguntas, não precisamos de mais. Acho que a questão de ensino de distância é bastante grande. Sim, sem dúvida. E só para finalizar, então, com relação ao grande desafio do Brasil de capacitar em idiomas. A secretária comentou sobre o ensino a partir do primeiro ano e como a educação à distância pode atender e ajudar nesse desafio. Ensino de distância? Eu acho que a gente tem um grande desafio hoje no mundo. 70% dos habitantes do nosso planeta são excluídos digitais. E no Brasil, particularmente, embora o governo tenha investido bastante, desde o final do governo Fernando Henrique Cardoso para a inclusão digital, a comprar computadores para os professores, para as escolas, hoje no Brasil falta uma política nacional de inclusão digital sustentável. Esse, ao meu ver, assim, é um grande desafio, principalmente se essa política for co-criada e executada e avaliada pelos 3 setores da sociedade. Quando a gente fala de educação à distância, a gente pode pensar em níveis diferentes, e principalmente agora, que está evoluindo no Brasil de uma forma muito acelerada a conectividade à internet. 51% dos domicílios no Brasil têm computadores ligados à internet. A PNAD agora, na semana passada, nos mostrou que o bem de consumo que mais cresceu nos 2 últimos anos no Brasil foi o computador ligado à internet. Brasileiros com mais de 10 anos de idade, 69% deles têm telefone celular. A questão dos smartphones para educação, para inclusão digital, é absolutamente estratégica, né? E as Smart TVs também. Então, eu vejo que pensar como um todo na educação à distância é pensar numa política nacional de inclusão digital que possa acelerar o desenvolvimento social e econômico do Brasil. E não apenas como um modelo da Coreia ou de Israel. Porque quando a gente observa o modelo fascinante da Coreia, em que 98% do território está conectado em banda larga, né, mas a gente vê se proliferarem as clínicas para adictos de internet, ou familiares em casa, muitos deles jantam e se comunicam com SMS, entre eles ali na mesa. Então, que tipo de modelo do uso da tecnologia nós queremos para o Brasil? Que tipo de democracia participativa nós queremos fazer com que o uso da tecnologia acelere esse processo de desenvolvimento? Bom, em relação à educação à distância, em primeiro lugar, numa rede do tamanho da minha, né, é o único caminho para a formação continuada de professores. Porque também é muito ilusório imaginar que eu vou fazer cursinhos para 40 professores aqui, 40 professores ali, se eu tenho 40 mil professores dando aula nas escolas. Isso não vai ajudar em nada. Eu acho que o Brasil avançou muito com a criação da Universidade do Brasil, que é baseada em educação à distância para a formação de professores. No caso do Rio de Janeiro, nós temos, inclusive, uma TV, uma produtora de conteúdos multimídia e para a TV também, que é a Multirio, e que agora está focada em formação de professores, junto com a Escola de Formação de Professores Paulo Freire, que a gente criou agora, é centrada em formação de professores. Mas, especificamente para ensino de idiomas, quando a gente entrou com... A gente chamou esse programa de Rio Criança Global, que é ensinar inglês desde o primeiro ano, um esforço parecido com o que fez a China, quando foi escolhida como sede de Jogos Olímpicos. Nós queremos que as nossas crianças tenham condições de atuar. O Carlos Eduardo estava falando, na primeira parte, que o brasileiro não fala inglês. Na escola pública, eu quero que a escola pública seja um centro de geração de oportunidades. Então, muito bem, eu preciso de colocar inglês desde o primeiro ano, e essas professoras não aprenderam inglês. Não estou falando dos professores de inglês, os professores que atuam com as crianças pequenas. Então, nós pusemos educação à distância para inglês para as professoras de todas as escolas de 1º a 5º ano, para que elas pudessem receber bem esse insumo que as crianças deles iam ter com professores especialistas, com professores de inglês. Isso foi muito positivo. E, para dar um último dado sobre o acesso, o digital gap, o acesso à internet, nós fizemos a nossa pesquisa com os nossos alunos,
de 6º a 9º ano. E descobrimos o seguinte, nós temos crianças em favelas muito complicadas, em áreas muito pobres, 75% dos nossos alunos têm computador em casa, e são alunos, no Brasil, estudam em escola pública, a parcela mais pobre da população. E 98% deles acessam a internet diariamente, de casa ou da Lan House ou do laboratório de informática da escola. Obrigada. Gostaria muito de continuar a conversação, mas não temos tempo. Podemos agradecer nossos palestrantes. Obrigada. Obrigada.